Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu não sei o que é que você está achando destas profecias, mas eu acredito com todo o meu coração que isto vai acontecer. Infelizmente, nós sabemos que os demónios são julgados na terra, como a palavra do Senhor diz, e eu acredito que estes ovnis, estes extraterrestres, é nada mais, nada menos do que demónios. E eles vêm a lutar contra a humanidade porque nós sabemos que eles têm uma raiva à humanidade. O que você vai ouvir aqui é quase um filme daqueles filmes que nós vemos acerca dos ovnis, e também nós sabemos que eles fazem os filmes já baseados naquilo que eles pensam que vai acontecer. Eu quero dizer a vocês que eu acredito que esta moça seja dirigida por Deus, porque muitas das coisas que ela diz nos seus vídeos, meus irmãos, eu fico pasma. Ainda hoje de manhã eu estava ouvindo um vídeo dela, em que ela estava orando pelos jovens, e o Senhor disse a ela, não ores por eles, que eu não ouço. Não ore, irmãos, eu já disse aí, talvez até algumas pessoas devem ter ficado assim, como é que é possível a irmã Lúcia dizer que Deus disse para não orar mais? Mais por certas situações, porque essas pessoas, especialmente, irmãos, os jovens nos dias de hoje estão quase todos, não é todos, mas estão quase todos perdidos. Eles não querem saber de Deus. Mesmo com pais fervorosos, já a palavra do Senhor, a maioria deles diz, o quê, já ouvi tanta vez disso, tá bom, não querem ouvir. E há a maioria deles que não quer se converter dos seus maus caminhos, e ela diz assim, muitas pessoas dizem assim, como é que Deus te revela tanta coisa? Ela diz que desde que ela era criança, que ela via coisas, e ela dizia à mãe, ao pai, e que levou um tempo depois que parou, e agora começou outra vez. E então ela diz, ninguém imagina as horas que eu passei orando ao nosso Pai Celestial. E ela diz que um dia estava orando pela oração, pelos jovens, e o nosso Pai Celestial disse a ela, não ores mais por essa geração. Não ores. Por incrível que pareça, o nosso Pai Celestial também disse a Jeremias e a outros profetas, não ores por este povo que eu não vi vir. Isto é bíblico. Isto é bíblico. O que vocês vão ouvir agora é muito, muito, muito forte. De repente você não vai acreditar. Eu também eu digo como ela diz, não estou aqui para vender nada, estou aqui para dizer o que o Senhor disse a ela, estou traduzindo. Ela já tem um canal que alguém está se disponibilizando a traduzir os vídeos dela em espanhol, e eu estou me disponibilizando a dizer em português. Vou mandar um e-mail a ela dizendo que eu estou fazendo isso. Não vou pôr os links nem dos vídeos nem do blog dela aqui, porque sempre que eu tento tirar alguma coisa do blog, aparece sempre copywriting. E vocês sabem que com esta plataforma não se pode brincar. Eu vou orar ao Altíssimo e vou trazer então este sonho que ela teve. Aliás, ela tem vários, sobre anjos caídos, ovnis, alienígenas, etc, etc, etc. Coisas que nós não fomos acostumados a ouvir nas igrejas, mas que eles estão nas Sagradas Escrituras. E também nós fomos acostumados nas igrejas de que não íamos ver nada, não íamos passar nada, por isso as pessoas estão muito descansadas. Eu acho que vai vir um tempo que é de arrepiar os cabelos. Como a própria palavra do Senhor diz, os homens desmaiarão de terror, vão desmaiar de terror por causa das coisas que vão vir à terra. Eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome. Ai, Senhor, grandes coisas vão vir, mas Tu és maior do que tudo isso, Senhor. Ajuda-nos a estar agarrados à rocha inabalável, Pai Santo, Senhor. Protegidos pelo Teu sangue, Senhor, Pai Santo. Ajuda-nos, guarda-nos nas Tuas mãos santas e poderosas, Senhor. E ajuda o Teu povo a despertar para Ti, Senhor. Graças Te dê por Tudo. Abençoe e guarda todas as pessoas que têm vindo este vídeo, Senhor. Meus queridos irmãos, vamos então ao sonho, que é, como eu já disse, um filme de ovnis. Não tem mais nada a ver. Isto foi exatamente um filme de ovnis, como aqueles que a gente costuma ver. E digo mais uma vez, eu acredito que estes filmes são baseados naquilo que eles acham que vai acontecer. Este vídeo, esta profecia, este sonho,
encontra-se na mesma página que ela fala sobre as coisas. É o sumo número 3 e foi dado no dia 11 de abril de 2020. Eu dormi e sonhei que estava com meus irmãos e irmãs. É um mundo muito à frente daquele mundo que temos agora. Portanto, isto vai ser daqui a uns anos. E as forças invasoras vieram do céu e pairavam sobre os principais centros do mundo. Portanto, isto vai acontecer no mundo inteiro. Em todas as cidades e cidades do mundo, discos de prata planas com uma leve curva em direção à porção média e um anel onde buracos serrilhados ao redor das bordas na parte inferior estavam imóveis por todo o lugar. Portanto, era mais ou menos isso. Eu é que fui buscar as fotos, baseado mais ou menos naquilo que ela estava descrevendo. Portanto, era isso assim mais ou menos, um disco de prata e tinha assim uns buracos em toda a volta, e nós estamos fartos de ver coisas assim nos filmes de ovnis. O céu estava cheio deles. Morávamos em alguma cidade, não sei qual é a cidade, porque eu nunca morei em outra cidade antes, então eu sei que não era a cidade que eu vivo atual. Ela mora em Nova York e ela diz que se vive numa cidade, não é a cidade que ela vive agora, era em outra cidade. E ela diz que o céu estava cheio destes ovnis. Então nós morávamos nessa cidade. E se subíssemos à Torre da Água, uma torre que estava lá naquela cidade, olhássemos à distância, nós poderíamos ver um disco de prata de perto. Depois outro, e alguns quilómetros de distância outro, depois alguns quilómetros depois disso, até onde os olhos podiam ver. Eles nunca fizeram nada, eles nunca fizeram nenhum som, apenas estavam pendurados lá, dia após dia, como pratos de jantar de prata sobre a cabeça de todos nós, e nós olhávamos para eles. Tudo indica que vai acontecer uma invasão destes ovnis no mundo inteiro, especialmente nas partes mais importantes do mundo, e eles vão ficar lá, portanto, pendurados. Vejam só, o céu não era azul naqueles dias, era uma curiosa cor vermelha, por isso eu fui buscar esta cor, de manhã à noite. E ele ficava sempre naquela sombra. A única maneira que você sabia que era dia e era noite era o brilho e a vermelhidão maçante à noite. Portanto, durante a noite parecia que o céu ficava ainda mais vermelho. Vermelho brilhante pela manhã. E estávamos acostumados, portanto, eu já estava acostumado a este céu dessa cor assim. Mas isso afetou a produção da agrícola e muitos dos campos estavam secos e empoeirados, incapazes de produzir qualquer tipo de cultura, embora algumas coisas como o milho estava tentando crescer. Portanto, nós sabemos que eles estão massacrando, modificando, infectando o ambiente e a terra. E então vai haver uma fome terrível, e ela diz que estava tudo seco, tudo empoeirado, o céu vermelho, sempre. Isso é uma coisa que não aconteceu num dia só, era sempre. E então ela diz que a única coisa que estava tentando crescer era o milho. Um dia eu estava com meus irmãos assistindo como a Força Aérea da cidade vizinha implantou os seus melhores jatos aéreos para ir e enfrentar esta ameaça no céu. Portanto, chegou-se uma altura que a cidade onde ela morava, e tenho a certeza que o mundo inteiro, começou a armar-se contra estes tais ovnis que estavam no ar. Portanto, um dia estava com meus irmãos assistindo como a Força Aérea vizinha implantou os seus melhores jatos aéreos para ir e enfrentar esta ameaça no céu. Eu não tinha um pingo de esperança que eles iam sobreviver. Quem é que não ia sobreviver? Essa tropa que estava preparando-se para enfrentar os ovnis. Eu disse ao meu irmão: esta é a parte em que nós vemos eles serem explodidos em pedaços, como sempre aparece nos filmes. Eles nunca sobreviveram contra estas coisas.
em nenhum filme que havia antes. Aqui é onde vemos as pessoas morrer por nada. Tudo porque a América é teimosa e não escuta. Eu virei as costas, porque eu não queria ver ninguém morrer. Mas meus irmãos e irmãs e todas as pessoas da nossa cidade que estavam espalhadas pelas estradas e campos ficavam olhando. Eu aconselho você a não ficar. Se acontecer isto um dia nos nossos dias, eu aconselho você a ficar dentro de casa. Há calamidades que o nosso Pai Celestial não deixa que os seus filhos vejam. Você sabe muito bem, a mulher de Ló, Deus não disse assim a Noé, fica na arca, na janela em cima e vê matar o povo. Não, Deus disse para ele ir para dentro da arca e trancar a arca. Quando foi Sodoma e Gomorra, Deus mandou que Ló e a sua esposa e as suas filhas saíssem e não olhassem para trás. Portanto, ela diz que virou as costas e não queria ver nada daquilo e os irmãos e irmãs dela ficaram lá fora para verem o espetáculo, claro. Virei as costas porque não queria ver ninguém morrer, mas meus irmãos e irmãs e todas as pessoas da nossa cidade que estavam espalhados pelas estradas e campos ficaram olhando. Mesmo que as minhas costas tivessem virado, eu vi o que aconteceu de qualquer maneira. Quer dizer, ela mesmo de costas viradas, ela estava como que vendo o que é que estava acontecendo. Os discos começaram a brilhar, pouco a pouco, até que a prata maçante, eles ficaram com prata maçante, parecia muito brilhante, como a luz do sol, e estava refletindo fora deles, e de repente, piu, piu, como a gente vê nos filmes, eles começaram a mandar aqueles raios de, diz-me aqui, piu, piu, naquilo que ela escreveu. Longos raios de luz saíram deles, como um flash, como uma foto sendo tirada. Os raios atingiram os jatos na frente e nos lados e vaporizou-os. Estes aviões foram destruídos tão profundamente que nem sei se alguma peça permaneceu para cair do céu. Os discos não faziam nenhum som durante este encontro. O único sinal de vida e mudança do normal era como eles se tornavam cada vez mais brilhantes. Parecia ser sol de prata. Depois de explodir os aviões, eles desceram para a prata mais maçante. Mas o que foi que eu disse? Eu disse que a América é extremamente teimosa. Logo eu vi o rugido de vários aviões vindo de trás para uma segunda onda de ataque, com jovens pilotos que foram enviados para as suas mortes precoces. O que ela quer dizer é que, quando aconteceu isso, que os OVNIs destruíram os aviões, eles mandaram uma segunda, uma segunda virada de aviões com jovens pilotos e eles foram para a sua morte precoce. Quer dizer, eles sabiam que iam morrer. Os aviões rugiram por cima, vindo de trás de nós, e todo mundo ficou assistindo, mas eu suspirei e virei o meu rosto. Eu realmente queria ver, eu realmente queria não ver, mas porque mesmo que o meu rosto não estivesse olhando, o meu dom profético ainda me mostrava a cena no céu. Então eu murmurei e eu disse, tolos, tolos. E eu fui para casa. Pensei quase que estivesse longe, talvez não visse o que aconteceu. Na verdade, quando saí da área, eu não vi nem vi a segunda onda de aviões sendo destruída, o que é bom. Quando entrei em casa, corri para a nossa pia de água e para me acalmar e peguei um refrigerante de uva. Ok. Vamos ver, irmãos, eu visualizo muitas coisas. Primeira coisa, parece que naquela altura ainda vai haver eletricidade. Pelo menos, se ela diz que foi para a refrigeradora, é para o frigorífico, e foi buscar suco de uva. Portanto, ainda parece que ainda vai haver, nessa altura ainda vai haver uns mantimentos e etc. Fiquei perto da janela bebendo e pensando, como é que chegamos aqui? Como é que diabos devemos viver agora com alienígenas matando todo mundo, saindo no céu acima de nós? Por que é que a vida é assim? E era o que eu estava pensando quando o sono acabou. Eu sei que você deve estar olhando, depois daquilo que você acabou de ler e de ouvir, mas você já leu Ezequiel?
Você já leu o livro de Apocalipse? Sobre o sangue na água, os gafanhotos comedores de homens com dentes de navalhas e cabelos como mulheres. Igreja de Jesus Cristo, você realmente sabe, entende e aceita o tipo de Deus que você está seguindo? Você entende e aceita todos os aspectos da fé que Ele chamou para um homem que andou sobre as águas e se recusou a ficar morto, mesmo depois de tudo aquele negócio das chicotadas, da tumba, etc. Você realmente entende que este mundo em que vivemos é uma piada? É uma piada que está terminando e que à medida que você, ou à medida que começa a desmoronar-se, os verdadeiros habitantes dos céus, dos mares, das florestas vão começar a sair ao ar livre. Felizes por já não se esconderem mais. Isso quer dizer que há seres que estão no mar, nas florestas, no ar, que vão aparecer. Porque sabemos que à maneira que as coisas vão avançando, os nossos olhos vão abrindo e nós podemos ver estes seres. Se você nunca pensou nestas coisas, bem-vindos à voz do Mestre. Este é o chamado que Deus me deu. Tudo o que eu vou dizer é, eu vejo isto desde que eu era criança. Mesmo que eu acordasse em lágrimas de um sonho e pensasse, isso vai desaparecer, quando eu voltasse a dormir, o sonho tocava exatamente de onde eu parei, como se fosse uma fita. Oh, irmãos, eu estou toda arrepiada. Ela está falando exatamente como Ken Pires. Ken Pires, o Senhor mostrou a ele o fim do mundo, o fim dos tempos, e ele lhe vê sonhando 3 horas. Ele diz que ele acordava, a esposa até via, ele estava tudo suado, ela tentava lhe acalmar, ele dormia e ele começava o sonho exatamente como se fosse um filme. Parou ali e começava outra vez mesmo ali para diante, exatamente como ela. Durante uma temporada, enquanto cresci, as imagens pararam. Portanto, aqueles sonhos, aquelas visões pararam. Mas quando cheguei à salvação, portanto, quando ela entregou-se a Cristo, houve uma explosão do sobrenatural na minha vida novamente. E eu tenho visto, ouvido e experimentado coisas além deste mundo natural desde então. Eu vi coisas na época e ainda as vejo agora. E deixa-me desabafar, como eu disse, somos chamados por Deus de forma diferente e é assim que é o meu chamado. Se ele se sente bem com os tempos modernos, se você se sente bem com os tempos modernos, não é da minha conta. Sim, eu vejo alienígenas, o número mentiroso que estes demônios se autodominam, seres extremamente finos, altos e nojentos que vêm com navios do céu. Você nunca viu filmes que aparecem navios do céu? Mais uma vez, meus irmãos, isto é nada mais, nada menos do que coisas que eles sabem que vai acontecer e agora eles metem isso em filmes que agora nós estamos vendo que pode muito bem ser uma realidade. Aqui está um dos filmes que se chama-se The Stories of the Silver Sky, The Cosmos, um navio no céu e outros filmes que mostram realmente navios no céu. E então ela diz assim, sim, eu vejo alienígenas, uns mentirosos que estes demônios se autodenominam. Eu vejo seres extremamente finos, altos, nojentos, que vêm com navios do céu. E eu os vi andando no céu como se fosse o chão. Eu vejo como eles vão chegar e o que eles vão dizer e oferecer, as mentiras que eles vão contar e os poderes que eles têm. Infelizmente, muitas pessoas ficam cegas pela magia que eles usam. Eles fazem, a palavra do Senhor diz que eles vão fazer grandes sinais, que até fogo vai cair do céu. Temos que ter muito, muito, muito cuidado. Eu vi o céu abrindo, muitas vezes, um funil furioso girando de nuvens cinzentas que se expande para se tornar um buraco para onde eles entram. Como eu disse em um sonho recentemente, eu saí com a velocidade de uma pessoa verdadeiramente sábia que está determinada a não morrer
quando vejo estes buracos se formando. Eu nunca me vi ficar por perto quando alienígenas aparecem nos meus sonhos. Portanto, eu estou esperançosa de que quando isso acontecer na vida real, eu vou me comportar com a mesma sabedoria e desaparecer para um lugar seguro e distante. Nos dias de hoje nós vemos que quando uma pessoa vê alguém com superpoderes, as pessoas ficam assim, ó. Vocês nunca viram pessoas ficarem assim, especialmente quando é magia. Magia é demoníaca. Fuja das coisas demoníacas. Ora o Altíssimo. Se você orar bastante o Altíssimo, como ela ora, como eu oro, como muitas pessoas oram, quando chegar a essas alturas de aparecer estes demônios na nossa frente, nós vamos ter discernimento de que eles são demônios. Fuja! Peça proteção divina. Já vi os anjos caídos tendo reuniões na segunda Irmandade Celeste. Eu disse tudo isso antes. Parecem homens musculosos e nus de argila, com pele muito maçante, despojados de glória, lâmpadas que não podem mais brilhar. Parecem homens usando o pó facial. Vocês sabem aquele pó que as mulheres às vezes metem e que fica a cara como brilhante. Estes homens, a pele deles é assim. Parecem homens usando pó facial de cor errada, maquiagem de Shakespeare. Parecem romanos, vestindo roupas romanas, sem roupa íntima. Nus, como as esculturas romanas nuas, eles discutem coisas horríveis lá em cima. E Jesus mostrou-me em uma visão com o som desligado para que eu não ouvisse o que eles estavam dizendo. Eles são príncipes e deuses, com letra pequenina. E eles estarão de volta para continuar de onde eles pararam, que foi com Noé. Eles têm um piso celestial lá em cima. Este chão age como um piso para eles, mas um teto para nós. E eu já disse isso antes. Eles se sentam sobre ele e o seu peso torna quase impossível mover-se, exceto pelo poder da fé. Quando as pessoas na terra estão orando, eu vejo as suas orações saltando aquele chão e caindo impotentes para a terra. Se você é fraco na fé, eu penso que dizer: "Ah, Jesus, você é tão bom, eu te amo." Se você pensa que isto é uma oração que sobe além desta barreira nos céus, então você está verdadeiramente enganada. Se você é uma pessoa que não ora fervorosamente com todo o seu coração, mente e atenção ao Senhor, os anjos caídos nem se incomodarão em tentar capturar a oração como fizeram com Daniel. Em vez disso, aquele chão maciçamente espesso de mármore, cinza, verde, azul e branco faz todo o barulho. Bloqueia tudo. Faz orações de volta à terra como bolas de ténis e as pessoas ficam frustradas aqui, imaginando por que é que Deus não me responde. Se você o lê até aqui, então deixa-me continuar. Eu vejo e continuo a ver até hoje lanças enormes descendo do céu. Lanças enormes que às vezes caem como relâmpagos e atingem o chão na forma de raios irregulares e brilhantes como raios. Mas com cintos ao redor da cintura de cada raio, cintos de couro com insígnias, símbolos iniciais, o que significa que cada parafuso tem um dono e em seu cinto está o símbolo do seu nome. A Bíblia não diz que Deus nomeou as estrelas do céu? Muito bem. Então um dia eles estarão aqui para nos dizer os seus nomes pessoalmente. Noé conhecia estes anjos. Eles dormiam com mulheres durante a sua vida e é por isso que Deus destruiu o mundo. Enoque os conhecia. Ele escreveu que eles voltarão e então eu declaro a você, em nossos tempos, anjos caídos cairão novamente mais do que nunca. Às vezes eu vejo raios de luz caindo na terra, escorrendo em vermelho, amarelo, azul, branco e correntes de luz pretas. Mas quando estes raios de luz atingem a terra, eles se transformam em lanças de madeira. Eles atingem o chão com tremenda velocidade e acabam como feixes vibratórios de madeira, grandes como troncos de árvores, jovens como troncos de madeira, grandes como troncos de árvores. Jovens que nenhum homem pode colocar a mão ao redor e puxar para fora. Jovens, quer dizer, estes anjos caídos são jovens, podem pegar num homem assim,
colocar a mão ao redor e puxar para fora do chão. Cada um tem um cinto de couro enrolado em volta dele. Às vezes eles caem tão perto dos meus olhos que eu vejo os símbolos neles, mas eu não sei esta linguagem, então eu não posso dizer os nomes deles. Eu olho para eles e sei que o nome sempre significa uma pessoa. Eu sei que estas lanças caídas têm donos que virão atrás deles. Também sei que Deus está revelando tudo isso para que a sua preciosa oração e a sua criação, a humanidade, aqueles que acreditam neste blog e que acreditam que a Bíblia e outros recursos dizem, temos que ser avisados. O aviso é o seguinte, no dia em que estes seres forem revelados, não devemos ter nada a ver com eles. Não caia na maior decepção que já caiu a terra. Fique longe deles que querem estar com eles. Fique longe deles e fique longe daqueles que querem ficar com eles. Isto é tudo por enquanto. Eu tenho isso agora fora do meu peito. Ver compartilhar mais sonhos e então continuaremos com a vida cotidiana sem ficar paralisados pensando que tudo isso é para amanhã. Não é? Eu não sei. As coisas que a maioria dos cristãos não têm na sua mente é balanço. Alguns não conseguem controlar a vida diária enquanto se mantêm atenciosos ao facto de que toda a vida terrena vai acabar. E essas coisas que eu estou falando vão começar. E alguns se concentram tanto nessas coisas que perdem todo o equilíbrio. Todos os outros aspectos da sua vida começam a desmoronar e tornam uma vida bagunçada e uma confusão. Família, relacionamento, amor, trabalho, os seus sonhos, tudo murcha, excepto verificar o céu 2 vezes por dia para ver se o retorno de Azazel. Não farei nada disso. Confio em Deus para me ensinar e ser um bom mordomo da vida que Ele me deu, mas me lembro de andar diariamente com o meu espírito. Eu não vou ceder ao extremo. O que ela quer dizer com isso é o seguinte... Há pessoas que quando veem isso, começam, focam-se tanto nisso, vão de vez em quando para fora, ver se veem alguma coisa no céu. A gente não pode fazer isso. Temos que orar sem cessar, ficar em dia com o nosso Pai Celestial e quando vier estes seres, fugir deles para fora. Construa a sua vida diária e deixe o desempenho dos seus planos e desejos para Deus. O Senhor Jesus Cristo é um Deus sobrenatural. Ele não está ligado ao que somos capazes de acreditar. Cabe a nós sermos habilidosos enquanto navegamos nesta vida atual. Pagar as nossas contas, trabalhar, viver em dia com o nosso casamento, trabalhar os nossos trabalhos com integridade, ao mesmo tempo em que lembramos que somos espíritos na terra, afetados por coisas espirituais. A Bíblia diz, um dia o céu vai rolar como um pergaminho. Apocalipse 6,14. Irmãos e irmãs, quebrem esta parede em sua mente. Se o céu pode rolar para cima, significa que há alguém por detrás dele. Jesus, que vai descer dele um dia, e se Cristo pode descer deste céu, então quem lhe disse que ele é o único lá em cima que sabe como descer? E eu vou terminar com isto. Aqui está uma revelação bem grande. Eu quero dizer a vocês que estas profecias dela, aqui ela não diz que tem um vídeo, porque ela... assim, o senhor deu isto em 11 de abril de 2020 e depois, há 2 anos atrás, portanto, foi em 2020, o senhor mandou ela começar a fazer vídeos das profecias e das visões que o senhor deu a ela. E ela está começando a fazer os vídeos, já tem bastantes, só que esta profecia vai levar mais ou menos, deixa ver quanto tempo ele vê aqui, 22, já tem quase 26 minutos. Só numa visão. Na mesma página aqui tinha 3 visões. No vídeo dela, ela leva, se preciso, 2 horas para dizer isso tudo. E então, eu prefiro ir ao blog, traduzir aquilo tudo e depois trazer a vocês. Mais tarde ela vai pôr um vídeo sobre isso, se calhar, e claro que ela vai expandir muito mais estes sonhos e visões e falar muito mais coisas, palavras sábias que saem da boca dela. Meus queridos irmãos, precisamos de orar com convicção. Orar sem cessar. Orar para quebrar essas correntes satânicas.
Se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, às vezes eu digo, graças a Deus que eu não vejo, porque não são todas as pessoas que iam aguentar. Eu vou terminar por aqui, tenho muito mais vídeos dela para traduzir e a ver continuando até que o Senhor permita. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.